Estamos falando sobre os 10 mandamentos. E agora vamos pensar sobre o segundo mandamento. Nos versículos 4 ao 6 de Êxodo capítulo 20, o Senhor diz: não farás para ti imagem ou ídolo. O primeiro: não terás outros deuses além de mim. Eu exijo prioridade. E agora o Senhor está dizendo: não farás para ti imagem ou ídolo. Por que será que Deus fez esta exigência? Quando nós pensamos em Êxodo, no capítulo 20, versos 2 ao 6, versos 4 ao 6, quando o Senhor dá este segundo mandamento, atrelado com isto, olhamos para o Salmo 115, versos 4 ao 6, que diz assim: os ídolos deles são de prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que nele confiam. Portanto, qual é o grande problema de adorar a ídolos? O grande problema é que quando você adora a uma pessoa, você se assemelha àquela pessoa que você está adorando. Deus quer que nós tenhamos a imagem e a semelhança dele, a imagem e a semelhança de Cristo. Deus quer que você tenha o caráter, as formas, as práticas, as maneiras que agradam a ele. Bem, quando nós colocamos ídolos no lugar de Deus, nós sofremos 3 consequências terríveis. O capítulo 115 de Salmo, a partir do verso 4, diz quais são estas consequências. Primeiro, você se torna semelhante a eles. Ou seja, eles têm boca, mas não falam. Eles têm nariz, mas não cheiram, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, ou seja, se tornam mortos. Porém, o grande e mais terrível problema, além da pessoa se tornar parecido, semelhante ao ídolo, a terrível coisa é que atrás de cada ídolo que nada é um pedaço de madeira, de pau, de gesso, de pedra, atrás de cada ídolo há um demônio. O grande problema é que, se você tira os olhos de Deus, automaticamente aquele ser maligno acaba se sentindo adorado. E a terceira consequência terrível é que a pessoa que adora o ídolo, ele traz consequências terríveis para si. Sim, a Bíblia diz que a pessoa é amaldiçoada e traz a maldição para os seus descendentes. Veja, Êxodo capítulo 20, verso 5. Não te encurvarás diante delas, nem cultuarás, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo, eu visito o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me rejeitam, daqueles que adoram os ídolos. Ou seja, a pessoa que adora ídolo, em primeiro lugar, fica morta como ídolo. Segundo, ela mesmo sem querer está adorando aos demônios. E terceiro, está trazendo maldição para si mesmo, maldição para os seus netos, bisnetos e tataranetos. Diz a Bíblia então, até a 4ª geração Deus amaldiçoa aqueles que adoram ídolos. Ou seja, olha só, o primeiro mandamento diz: Deus quer prioridade. O segundo mandamento diz: Deus quer exclusividade. Ou seja, em matéria de adoração, Deus não só merece prioridade, como Ele exige exclusividade. Mas quero dizer para você também que existem bênçãos para aqueles que adoram a Deus. Existem bênçãos para aquele que, ao invés de adorar outros ídolos, adoram a Deus. Êxodo capítulo 20, o verso 6 vai dizer assim: mas sou misericordioso com até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus
mandamentos. Olha só, querido amigo, a sua atitude pode trazer maldição até a sua 4ª geração, ou pode trazer bênção até 1000 gerações depois de você, se você, ao invés de adorar ídolos, adorar somente e exclusivamente a Deus. Lamentamos porque na pátria brasileira as pessoas dizem: não, Deus é primeiro, mas depois vem o rosário de santos, de ídolos. Lamentavelmente, o brasileiro, para cada dia do ano, para cada profissão, coloca um ídolo. Por exemplo, eles dizem: São Bartolomeu, protetor dos açougueiros; Santo Ivo, protetor dos advogados; São Dimas, protetor dos agentes funerários; São Bernardo, protetor dos alpinistas; São Tomé, protetor dos arquitetos; São Gabriel Arcanjo, protetor dos carteiros; Santa Zita, protetora das empregadas domésticas; Santa Luzia, protetora dos oculistas, e assim para cada dia do ano. E lamentavelmente ainda tem um dia chamado de o Dia de Todos os Santos. Ou seja, a ideia é, se esquecemos de algum, agora estamos também adorando, também dando ali atenção a este tal. É verdade que muitos dizem: mas não é adoração, guardamos a foto como se fosse a foto do nosso familiar. A minha pergunta é: será que eu já acendi velas para o meu familiar? Eu carrego o meu familiar nas costas? Meu amigo, minha amiga, quando tiramos os olhos de Deus, estamos colocando os olhos em demônios. Quando tiramos os olhos de Deus, estamos atraindo maldição para as nossas vidas, para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim por diante. Sim, nós devemos olhar para Jesus Cristo. A Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, verso 6, que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Sim, do grego eikon, espelho. Jesus é o espelho fiel de Deus. Nele, em Jesus, habita toda a plenitude de Deus. É como Jesus disse lá em João 14, verso 9, para Filipe. Jesus disse assim: você não me conhece, Filipe? Mesmo estando tanto tempo com vocês, não me conhecem? Quem vê a mim, vê ao Pai. Como diz você, mostra-nos o Pai. Portanto, Jesus, ele é a imagem perfeita de Deus. Veja só, o primeiro mandamento, Deus diz que quer ser o número 1 nas nossas vidas. Ele exige prioridade. O segundo mandamento, Deus mostra que Ele quer ser o único, não apenas o primeiro, mas o único em nossas vidas. Ele quer exclusividade. E por que Deus pede isso? Deus pede isso porque Ele quer que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Quer que nós nos assemelhemos a Ele, nos assemelhemos a Ele. Ele quer nos abençoar. Ele quer usar meios para abençoar a nós, aos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, até 1000 gerações. Qual é a sua escolha? Escolha adorar a Deus primeiro, mas além de primeiro, escolha também adorar a Deus unicamente, exclusivamente, pois Ele é digno da nossa adoração. Que seja assim na tua vida. Deus te abençoe.